Então vamos lá, pessoal, vamos passar para a apresentação aqui dos casos clínicos. Doutora Mariana Maimone, do Serviço de Endoscopia do Hospital 9 de Julho, vai apresentar um caso clínico. E depois a doutora Milena Pérez Moreira também vai apresentar outro caso clínico. Na verdade, eu trouxe o consenso, que está todo mundo usando como evidência, né? Só para a gente rever aqui, eu trouxe o consenso europeu, né, o ECO. Vamos só dar uma passada assim, que a maioria das coisas já foi falada, eu vou focar no que tem maior nível de evidência, tá? Esse consenso ele foi publicado em 2013 e foi um consenso que foi baseado em discussão de 4 grupos, né, para avaliar a doença inflamatória intestinal. O primeiro grupo era diagnóstico e segmento, o segundo era doença do intestino delgado, o terceiro era avaliação, a vigilância, né? E o quarto grupo era... Espera só que um pouco eu me confundi. Era... Ai, meu Deus. Esqueci. Cicatrização, isso. A utilização dos scores, desculpa. Então, falando um pouquinho sobre o diagnóstico, né? O diagnóstico da doença inflamatória intestinal sempre é feito, a princípio, pela ileocolonoscopia, com biópsias seriadas, né? Pelo menos de duas biópsias de cada segmento do intestino. Essa é uma constatação com nível de evidência 2, né? Os trabalhos que foram utilizados para fazer esse consenso foram baseados no Medscape, no PubMed e as revisões do Cochrane, né? A endoscopia alta, ela pode ser utilizada de rotina só nos adolescentes e crianças, não é recomendada nos adultos, a não ser que tenha alguma alteração alta, náusea, vômito, dor abdominal. Ainda sobre o diagnóstico, falando de novo, deve ser feita biópsias, né, 6 segmentos pelo menos, pelo menos 2 fragmentos representativos, incluindo a mucosa normal, e quando existe a dúvida, a investigação deve consistir na repetição da colono, a endoscopia, a cápsula ou a enteroscopia. A endoscopia de rotina para pacientes com remissão da doença, ela é desnecessária a princípio, mas não tem um nível de evidência significativo, isso é só experiência dos experts na área. E a endoscopia também deve ser considerada em refratoriedade do tratamento, novos sintomas ou quando a cirurgia é considerada. No pós-operatório, deve ser feita a ileocolonoscopia é o padrão ouro para o diagnóstico da recorrência e ela define a severidade das lesões e prediz o curso clínico da doença. É recomendada de 6 a 12 meses depois da cirurgia. E é usado o score, que já foi comentado, para poder predizer como vai ser a evolução do paciente. Diagnóstico diferencial entre a retocolite e a doença de Crohn, na verdade, não é específico pela endoscopia, o que vai definir é a biópsia, nem sempre também, né? Na colite aguda, a endoscopia ela pode ser feita, não é uma evidência muito forte, mas é recomendado que seja feita com biópsia de pelo menos o sítio que tiver acometido no exame endoscópico, para excluir outras causas de colite aguda. Normalmente é suficiente fazer só a sigmoidoscopia, mesmo sem preparo, só para poder ver se realmente é uma doença inflamatória ou outra causa de colite. No PAUT, a endoscopia deve ser feita com biópsias rotineiramente, devido às complicações que podem existir no PAUT depois da colectomia, né? Por exemplo, 20 a 40% dos pacientes apresentam pautite, mesmo sem sintoma, e até 5% pode ter algum grau de displasia associado a tumor. A terapêutica endoscópica na doença inflamatória intestinal, ela tem um nível de evidência bom, 2, quanto à dilatação das estenoses do Crohn, são consideradas terapêuticas efetivas, né? A efetividade da dilatação técnica chega a 80% e clínica chega a 60%. E é melhor nas estenoses com menos de 4 centímetros. E deve ser sempre levantada a possibilidade de estenose maligna. A atividade endoscópica
Aqui falando sobre os scores, né, como já foi comentado, na verdade ele tem uma parte bem grande do consenso que fala sobre quais scores devem ser utilizados, que a doutora Natália já comentou, até vou passar essa parte aqui mais rapidinho. E ele fala que aquele score simplificado pode ser bem reprodutível, deve ser utilizado com nível de evidência 1 para avaliar a atividade da doença de Crohn, apesar de não ser uma coisa muito aplicada, mas em ensaios clínicos, né? Gravidade e prognóstico, que a gente deve avaliar a recuperação e cicatrização da mucosa na colite ulcerativa, como já foi comentado também, que é definida como a cicatrização de úlceras, ou aquele score CDIS, menor que 1 não, mas 0, na verdade. Aqui. Score 0, para definir prognóstico, que quando o paciente chega nesse grau, diminui a hospitalização, cirurgia e necessidade de novo tratamento. Quanto à avaliação do intestino delgado, que foi a aula da doutora Paula, falando que a cápsula, ela tem um valor preditivo negativo alto para a doença de Crohn, então quando você acha lesão no paciente que tem suspeita de Crohn, a grande chance de que seja realmente Crohn, e quando você não acha, pode ser que não seja. Vamos lá. Aqui também continua falando um pouquinho sobre a cápsula, que a doutora Paula já explicou, até vou passar essa parte. Tem bastante coisa falando sobre intestino delgado também. A enteroscopia deve ser feita quando a cápsula bem negativa, tem a ressonância negativa, mas ainda assim existe a hipótese diagnóstica de doença inflamatória. Então, deve se fazer a enteroscopia para biópsia. A vigilância que o Dr. Alexandre comentou do câncer coloretal, o paciente com pelo menos 8 anos de doença deve iniciar a vigilância para o câncer coloretal, que é o período mínimo que está associado, na maioria dos trabalhos, à presença de doença maligna. Nos trabalhos mais antigos, esse valor de associação com tumor chegava a ser 5%. Em trabalhos mais recentes, eles associam a doença maligna com 2%, mais ou menos, no paciente sem fatores de risco, né? E com 40 anos de doença, esse valor pode chegar até 10%. Bem menos do que nos trabalhos mais antigos. E o que é associado com maior risco, né, de câncer coloretal é uma colite extensa, pacientes com colangite esclerosante primária e história familiar de câncer coloretal. Quando a displasia, deixa eu ver se é aqui que está falando. Quando a displasia é detectada nos pacientes com câncer coloretal, nos pacientes com doença de Crohn ou retocolite, a displasia sem nenhuma lesão, né, quando é feita a biópsia, é encontrada uma displasia sem lesão na mucosa, é indicada a colectomia total. Deve ser usado, de preferência, algum tipo de cromoscopia junto com a endoscopia de luz branca, né? Não necessariamente ele sugere que faça magnificação de imagem, mas sim a endoscopia com a cromoscopia. E biópsia direcionada se existir alguma lesão visível. Aqui falando sobre quando é o achado de displasia na biópsia, ele deve ser confirmado por um patologista especialista na parte gastrointestinal, porque a displasia de baixo grau ela pode estar associada até 12% com a displasia de alto grau e até 9% com o câncer coloretal mesmo. Então, deve ser um laudo de biópsia, né, bem revisado, né? E quando existe uma lesão com displasia visível na endoscopia, ela deve ser completamente ressecada por um endoscopista experiente, apesar da inflamação local. E na ausência de displasia na mucosa ao redor da lesão, deve ser feita a colonoscopia de vigilância apropriada. Um adenocarcinoma, uma displasia de alto grau sem associação endoscópica
com lesões, como eu já comentei, tem que ser indicação de cirurgia. E pacientes devem... pacientes depois da proctocolectomia com algum desses fatores de risco têm maior risco para ter neoplasia do Pouch, ou displasia prévia ao câncer, colangite esclerosante primária e a mucosa do Pouch do tipo C. Obrigada.